Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda e última parte deste livro, que trata dos exemplos, no capítulo 1. O título do capítulo 1 é A Passagem. E vamos ver hoje os dois últimos itens deste capítulo, antes de entrarmos no primeiro exemplo trazido por Kardec. Vejamos então. No item 14, Kardec nos diz: para trabalhar pela sua depuração, Kardec está falando daquele momento da passagem, não é? Quando há o desligamento do corpo espiritual do corpo físico, pela desencarnação, nesse exato momento. Então, diz-nos Allan Kardec, na continuidade, não é? Porque aqui no item 13, é até bom nós voltarmos, porque ele vai resumir o momento da morte, o estado do espírito no seu momento de morte da seguinte forma: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Explicamos bem isto ontem. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Muito bem, vamos trabalhar para que a nossa seja assim, não é? Ai, Cristina, como assim? Fazer todos os dias o melhor bem que possamos realizar. E o nosso parâmetro é o Evangelho. E ele, então, vai nos falar no item 14. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, conter, não é? Vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro. Ver as vantagens da nossa depuração para o nosso futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhes as suas aspirações. Dirigir-nos ao futuro as nossas aspirações. As nossas aspirações estão no futuro. Então, nós vamos trabalhar aqui para conseguirmos alcançar o que aspiramos para o nosso futuro. Portanto, vamos fazer o bem aqui, vamos conter as más tendências aqui, porque isto vai nos garantir um bom futuro, e é isso que aspiramos. Preferir as bênçãos da vida futura à vida terrestre. É preciso não só crer na vida futura, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica. Ou seja, nós temos que entender a vida futura. Tem que fazer sentido para nós o que nos chegue na explicação do que é a vida futura. Que nos seja apresentada sob um aspecto satisfatório para a nossa razão, em completo acordo com a lógica, com o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce, sob esse aspecto, capaz de nos explicar convenientemente sobre a vida futura, o Espiritismo faz muito bem isto, a mais poderosa influência pela fé inabalável que o Espiritismo nos dá. E nos dá esta fé inabalável porque nós entendemos. E aí diz assim, mas é claro, então eu passo a não apenas crer naquilo, mas aquilo, eu sinto a verdade. Eu compreendo como a verdade, porque faz sentido para a minha razão. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende. E compreende
porque se dirige ao seu julgamento, ou seja, porque faz sentido à sua razão. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Então, na medida em que vamos fazendo boas escolhas, a vida futura vai se mostrando boa. Na medida em que nos comprometemos fazendo más escolhas, olha, a vida futura vai se revelando mesmo claramente não positiva para nós. Por quê? Porque é diretamente proporcional ao que vamos viver no futuro com o que estamos fazendo hoje. É o que estamos fazendo hoje que vai determinar a qualidade do nosso futuro espiritual. Então, a vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele vê a vida futura e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. Se está atento a isso, se entende o que realmente, se nós entendemos, vamos colocar assim, é quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito. Como vamos chegar na vida futura, no mundo espiritual, depois da desencarnação. Tudo isso o Espiritismo nos favorece saber, nos traz. A dúvida não pode entrar na sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, nós estamos vivendo na vida física, mas nós não perdemos a noção de que estamos inseridos dentro da vida espiritual. Esta vida física, a encarnação, é um momento na nossa vida espiritual. Ela tinha uma anterioridade, aí temos aqui a encarnação e ela prossegue na vida espiritual, a nossa vida imortal. Daí o pouco caso que faz dos incidentes do caminho. Esse pouco caso não é que nós desprezemos ou desdenhemos, mas nós não damos uma importância capaz de nos derrubar, de nos arrasar. Não, são tropeços, são problemas, mas ok, vamos viver e tentar superar da melhor forma. É isso que nos cabe fazer. Vamos buscar ajuda, tanto de encarnados como através da prece aos bons espíritos. A Jesus, principalmente, não é? Daí, pouco caso que faz dos incidentes do caminho e sua resignação às dificuldades. Ou seja, não é que nós nos entreguemos e não vamos fazer nada, não. Resignação à dificuldade é simplesmente aceitar que é uma dificuldade. Não é negar, não é fugir. Vamos enfrentar e vamos superar. Então, eu me resigno, eu aceito. A resignação é a aceitação do sentimento. Então, sua resignação nas vicissitudes das quais compreende a causa e a utilidade. As nossas vicissitudes são as nossas provas. E nós viemos para isso, afinal, este é um mundo de provas e expiações. Não é? Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível, através da prece. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem. Assim se opera um primeiro desligamento parcial, que facilita a passagem desta vida para outra. Então, nós entendemos, aqui tudo é importante, mas na hora que chegar a desencarnação, vai ficar tudo aqui e eu vou seguir. Simples assim. Pelo menos no entendimento. Aqui no sentimento a gente tem que trabalhar melhor isso, né? Desapego, consciência tranquila, sabemos. A perturbação, aquela perturbação que vem depois da morte, né, no processo de readaptação ao plano espiritual, é inseparável, esse período de perturbação espiritual é inseparável da transição. É de curta duração, porque logo o limiar transposto é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ou seja, logo que a passagem se dê, ele se reconhece desencarnado, de volta ao mundo dos espíritos. Nada lhe
Estou mesmo enrolando a língua, né? Nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. Por quê? Porque se preparou para isso, como nós estamos nos preparando aqui, né? Nutrindo o nosso entendimento. Isto vai nos facilitar mesmo muito. Não podemos simplesmente, bom, agora eu já sei, e nos mantermos indiferentes a isso e continuarmos fazendo escolhas que não condizem com o que já sabemos, não é? Vejamos então, 15º item e último do capítulo. O espiritismo, seguramente, não é indispensável a esse resultado, senão só os espíritas estariam em boas condições na sua passagem. É claro que não é isso que acontece. Também o espiritismo não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma. Não, é fora da caridade, não a salvação. É a caridade que assegura a salvação da alma e não a religião que a pessoa professa. Mas o espiritismo facilita, pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, o espiritismo a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Então, nós podemos ajudar espíritos que estão se desligando. Podemos fazer prece por esses espíritos, tudo isso ajuda. Buscar assistência para esses espíritos através da prece. E também, ele diz aqui, não vamos esquecer que aqui ainda era uma época de se fazer evocações, como as que vamos ver aqui neste livro ainda, para esclarecer os espíritos, e nas reuniões mediúnicas também se faz isso. Vêm espíritos recém-desencarnados para serem esclarecidos do que está acontecendo. Além disso, dá a cada um dos espíritas meios para facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Então, as pessoas que desencarnam, nós também podemos orar por elas e devemos orar a Deus para o bem-estar desses espíritos queridos que retornam. E também, além disso, ele fala da evocação. Isso é que não fazemos mais, não é? Ele fazia porque precisava trazer essas informações para nós. Agora já temos. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, a prece, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Então, na verdade, não somos nós que fazemos isso. Nós oramos, rogando a Deus, perdão. E a equipe espiritual pode utilizar nossas energias vitais para ajudar esse desligamento. Provoca-se uma desagregação, já vimos isso. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra. Então, antigamente, nas reuniões mediúnicas, Kardec evocava o espírito. Hoje em dia, não. A equipe espiritual é que vai trazer os espíritos para atendimento. Entre eles podem estar esses recém-desencarnados para ajudar-nos que eles tomem pé da situação que se encontram, ajudando-nos a sair dessa confusão mental que acontece pela desencarnação, em período de adaptação, não é? Ajudando a reconhecer-se mais cedo como desencarnado. Se é sofredor, excita-o ao arrependimento, que somente pode abreviar-lhe os sofrimentos. Então, isso também acontece em reunião mediúnica. Vejamos. Aqui termina com uma nota de Kardec. E Kardec nos diz assim: os exemplos que iremos... Agora vamos entrar na parte dos exemplos. Os exemplos que iremos citar
apresentam os espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pôde mudar consideravelmente depois da existência que se lhe conheceu, ou seja, já lá da antiguidade já podem ter reencarnado várias vezes, né? Então já estão em outras condições. E que, aliás, não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pode encontrar mais assimilação e das quais podem se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco, tanto mais nos interessam, né, pela própria similaridade. E é mais fácil controlar-lhes a identidade. As posições comuns são as de maior número, por isso, cada um pode fazer-se mais facilmente. Por isso, cada um pode fazer-se mais facilmente a aplicação dessas posições vulgares, né? As posições excepcionais tocam menos, então nós ficamos mais tendentes a nos impactarmos positivamente pelas posições vulgares, porque também vulgares, comuns, porque nós estamos nelas, nos identificamos. As posições excepcionais tocam menos, porque saem da esfera de nossos hábitos, não nos identificamos tanto, não é? Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos encontram-se algumas individualidades conhecidas, a maioria é completamente obscura. Nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amantes do escândalo, mas nos dirigimos àqueles que querem seriamente se instruir. Esses exemplos que vêm a seguir poderiam ser multiplicados ao infinito, mas para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que, no caso, eram para se dar. A maioria é inédita. Somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Revista Espírita que Kardec publicou mensalmente de 1858 a 1869, no ano que ele desencarnou. Suprimidos nestes casos, nesses exemplos, os detalhes supérfluos, não conservando senão as partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos. Ou seja, os casos da Revista Espírita tinham mais detalhes, que ele suprime aqui por não ser necessário. E lhes acrescentando instruções complementares que puderam ocorrer posteriormente. Muito bem. E aí terminamos o capítulo 1, a passagem da parte 2. Amanhã começamos o capítulo 2 e vamos começar pelos espíritos felizes, mas isto é para amanhã. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno, até lá. Muita paz a todos. Opa, não concluí.